Hoje vamos falar como tema sobre a nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Ó, o Diego tá dizendo que não tá conseguindo, mas eu vou tentar aqui então fazer do meu. Tanto no Brasil como aqui em Portugal, com 14 anos, né, de experiência. Ó, deu certo. Ó, Agora foi. peraí que agora eu que tenho que ajustar aqui minha câmera, que fiquei meio degolada. Tava tentando solicitar, mas não tava indo o convite. Tecnologias, né? Nem sempre elas nos acompanham. Exato, exato. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Carol. Um Gostei prazer falar com do, vocês. Gostei do novo look. Ó, Pois é, aos 36 anos já tá pedindo, né? ó. Eu comecei também, mas comecei um pouquinho mais tarde, viu? Mas, Diego, primeiro, muito obrigada, né, por mais uma vez fazer aqui da Rotunda esse canal aberto, né, Uhum. sobre tira dúvidas de nacionalidades e dentre tantos outros temas que a gente trabalha. Já te apresentei, já falei, inclusive, que agora você está em todas as plataformas, né? Ah, YouTube, Instagram, Facebook, seu perfil institucional, né? Onde vai ter ali muita informação, muito tira dúvida, né? isso aí. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito útil para muita gente. E hoje, nosso tema é tudo, tudo sobre nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas de forma super atualizada, é importante dizer isso, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: ainda é possível requerer a nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas, Diego? Sim, é possível. A lei não acabou. O que houve, né, com o passar do tempo, desde o início da lei, é que essa lei ela sofreu várias alterações no decorrer do tempo, né? A última alteração da lei de nacionalidade entrou em vigor em abril deste ano, ok? Mas, especificamente, falando sobre os descendentes de judeus sefarditas, né, foi incluído que os requerentes a esse tipo de nacionalidade, eles devem comprovar 3 anos de residência legal em Portugal. E também na própria alteração, ela traz uma norma transitória, falando sobre ela, né? Sim. Diego, a gente sabe que para o direito, de forma geral, há várias interpretações para várias coisas, né? Mas especificamente, né, sobre a exigência dos 3 anos de residência aqui em Portugal como um vínculo. A gente sabe que Uhum. existem algumas interpretações sobre a questão da lei ter entrado em vigor, está sendo aplicada ou não, né? Você pode explicar para a gente quais são essas diferenças dessas interpretações? Sim, sim. Bom, há quem diga, né, há quem defenda que a comprovação dos 3 anos de residência legal em Portugal já está valendo, né? E há também quem diga, uma corrente contrária, que para esse requisito de 3 anos estar em vigor, carece de regulamentação. E o que estaria em vigor atualmente seria uma norma transitória prevista na própria lei, né? Eu e outros colegas juristas, bem como doutrinadores, né, que escrevem livros de direito, ex-conservadores, nós compartilhamos desse segundo entendimento, de que para a nova norma, né, que entrou em vigor, para ela ter sua aplicabilidade plena, além da lei, o regulamento da lei de nacionalidade também precisa ser alterado, né? Que esse regulamento ele vem para explicar os procedimentos que serão adotados através dessa última alteração. Por exemplo, né, no artigo 6º, número 13 da Lei de Nacionalidade, informa que o certificado que comprova que aquele requerente à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, esse certificado emitido por alguma comunidade judaica, fica condicionada à homologação final de uma comissão avaliadora que vai ser formada pelo governo. Essa comissão ela não foi criada ainda, não temos notícias, nem que está perto de ser criada. E como que essas alterações já estariam em vigor, como, por exemplo, essa comissão nem está criada? Como que esse estudo seria submetido a essa comissão que já está na lei, né? Então, nosso entendimento é que essa lei ainda precisa ser regulamentada para ter sua aplicabilidade plena.
Tá? Carol, para ilustrar aqui um pouco para quem está nos ouvindo, eu posso trazer até um exemplo recente daqui de Portugal, da medida de garantia pública, né? Para quem não sabe, quem não é daqui de Portugal, é um crédito da habitação que o governo propôs. Essa lei, ela foi aprovada no Congresso Nacional Português, foi sancionada pelo presidente da República, para os jovens de até 35 anos poderem alcançar esse crédito de 100% de financiamento da sua primeira casa. Só que essa norma aprovada, essa lei, né, já virou lei, ela ainda não tem aplicabilidade devido à falta de regulamentação. Inclusive, isso está sendo amplamente divulgado pela imprensa portuguesa, que essa lei já está em vigor, só que ela não tem aplicabilidade por falta de regulamentação. Para quem nos ouve no Brasil, por exemplo, eu posso trazer também um exemplo da reforma tributária, né? Finalmente, a reforma tributária, depois de mais de 20 anos, foi aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, sancionada pelo presidente da República, mas também ainda não está em vigor devido à falta de regulamentação. Entendi. Então, assim, só para ficar bem claro, Uhum, né? O que você está querendo dizer, então, é que, ok, desde o dia 1º de abril, a lei que fala sobre a exigência dos 3 anos de residência aqui em Portugal como um vínculo efetivo, ela já está em vigor, mas ela ainda não pode ser aplicada, correto? Então, pelo que eu estou entendendo, hoje o que se trabalha é com a norma transitória, uhum. não é isso? Você pode me falar que vínculos são esses dentro da sua interpretação? Correto, Carol. Apesar da lei prever os 3 anos de residência legal em Portugal, para requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita atualmente, o meu entendimento e de outros juristas é que, no sentido da falta da regulamentação dessa norma, o que está em vigor é a norma transitória prevista na própria lei. Em seu artigo 6º, fala sobre três tipos de vínculos, né, na forma transitória, que é o direito sobre imóveis, transmitido sobre herança, participação em sociedade comercial ou social, aqui em Portugal, deslocação regular no decorrer da vida, residência legal por 1 ano em Portugal. Eu sempre defendi a tese que os vínculos com a comunidade nacional não se esgotam nessas possibilidades, que agora estão na lei, mas antes já estavam previstos no regulamento. Tá? A pessoa ela pode não atender, por exemplo, esses três requisitos, esses três tipos de vínculos, né, por uma série de fatores, como, por exemplo, dificuldade de locomoção, não pode vir aqui em Portugal, ou até mesmo incapacidade financeira. Né? Se a conservatória aceitasse estritamente esses casos citados, no meu entendimento, seria bastante discriminatório, né? Poderia até eventualmente judicializar uma questão dessa. Em conversa recente que eu tive com o ministro da Suprema Corte aqui em Portugal, em Coimbra, nós conversamos sobre esse assunto, falamos bastante sobre esse tema e nós compartilhamos da mesma opinião, né? Esses vínculos, eles são exemplificativos, eles não se esgotam nessas possibilidades, né? Não são taxativos, não são só esses, porque cada pessoa carrega uma história, é, tem um estilo de vida, tem uma autonomia sobre a sua vida e cada pessoa ela pode ter um tipo de vínculo com a comunidade nacional. Não se esgotam nessas três possibilidades. Uhum. Diego, então assim, me explica. Existe alguma diferença, por exemplo, para quem deu entrada no seu processo de nacionalidade antes, né, da publicação da nova lei, né, antes dela entrar em vigor no dia 1º de abril, por exemplo, para quem deu entrada hoje, existe alguma diferença? Não, não existe diferença. A diferença está para quem entrou antes de 1º de setembro de 2022. Mas para quem entrou com o processo depois de 1º de setembro de 2022 até agora, não há diferença. O que acontece é que antes de 1º de abril de 2024, estes vínculos eles estavam previstos no regulamento da Lei de Nacionalidade Portuguesa, que inclusive teve até um questionamento prévio a respeito dessa inconstitucionalidade, que ainda pode ser discutido em caso concreto. E agora estes vínculos eles estão previstos na norma transitória, com acréscimo da residência legal de 1 ano. Entendi. Então, basicamente, pessoas que deram entrada
agora ou antes não fez diferença nenhuma ali, pelo que eu estou vendo, na prática, né, de É, comprovação de vínculo. no meu entendimento, não. Faz Uhum. diferença para quem entrou antes de 1º de setembro de 2022. Diego, mudando aqui um pouquinho assim de assunto, né? Ainda relacionado com o tema, óbvio, né? Tudo sobre nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. A gente sabe, por exemplo, que nesse processo inteiro que cumpre 3 etapas, né? Fazer a genealogia, processo de certificação na CIO e depois o pedido de nacionalidade de fato na conservatória. Não existe obrigatoriedade nenhuma Uhum. dentro desse processo de um profissional, seja um genealogista para fazer o estudo genealógico, acompanhar o processo na CIO, como também na Uhum. conservatória. Mas a gente da Rotunda recebe quase que diariamente pessoas, por exemplo, com problemas ou pendências na sua certificação na CIO. Seja porque fez o estudo genealógico sozinho, seja porque está aproveitando de alguém, enfim. Acontece isso com você na etapa da conservatória, você enquanto advogado? Carol, na assessoria jurídica não é diferente. Quase que diariamente eu recebo pessoas que fizeram o processo sozinhos ou contrataram um profissional e estão com pendência em processo. Eu tenho clientes que contrataram colegas que entraram com processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita para crianças. E a lei é clara que para solicitar por esta via, o requerente deve ser maior de idade. A colega que pensa, por exemplo, que o processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita começa numa comunidade judaica, com a apresentação do estudo genealógico. E não é. O processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita começa com a apresentação do requerimento perante uma conservatória. Há colegas, por exemplo, que falam que filhos menores de portugueses naturalizados não têm direito à nacionalidade portuguesa, quando isso está previsto no artigo 2º da Lei de Nacionalidade. É só começar a ler a lei que vai estar lá bem explícito. Às vezes, são coisas básicas, né? Como a forma correta que o documento deve constar no ato da submissão. Mas é um erro clássico de quem conhece, tem habilitação, mas não tem a qualificação necessária. Diego, isso é muito grave, porque a gente está falando, na verdade, não só de um investimento financeiro, às vezes, né? Mas principalmente de toda uma expectativa, de uma possibilidade grande de frustração com tantos erros, né? Por isso é tão importante a escolha de um bom profissional, né? Como é que Exatamente. então uma pessoa que, né, tem interesse em fazer um processo de nacionalidade portuguesa pode escolher assim, o que é que precisa, né? Prestar atenção num bom profissional. Me contratando, por exemplo, contratando a Rotunda para a genealogia, para fazer o acompanhamento também perante a CIL. Eu acho muito importante você procurar um profissional que tenha domínio sobre a área, que tenha empatia sobre o caso. Apesar de, infelizmente, não ser descendente de judeu-sefardita, eu tenho um processo de nacionalidade italiana em curso, a minha família. Eu sei as dores, eu sei da ansiedade, eu sei do investimento, eu sei das expectativas que são criadas, né? Eu acho muito importante quando eu busquei um profissional, eu tive que buscar um advogado italiano para acompanhar o meu caso e o da minha família, que o meu caso e o da minha família não fosse tratado apenas como um número, né? Mas que entendesse que aquilo ali é um projeto de uma família, ok? Então, eu acho bem interessante e fundamental levar isso em consideração. Muito bom. Diego, atualmente, isso é uma pergunta super recorrente, né? Quanto tempo está durando, por exemplo, um processo desse de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas na etapa da conservatória? É muito importante que sejamos honestos com os clientes, ok? Todo mundo que nos procura precisa saber da verdade. Eu trabalho com a verdade, eu prefiro, às vezes, não ter o cliente do que ludibriá-lo, ok?
Infelizmente, a conservatória está quase colapsada de tantos requerentes à nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Só no ano de 2022, Carol, o IRN, né, que são as conservatórias aqui em Portugal, eles disponibilizaram os números de submissão de processos de requerentes. Só em 2022, somente de judeus sefarditas, foram mais de 124 mil novos processos. Não estou falando de nacionalidade originária, por tempo de residência, de cônjuges, filhos menores, só de judeus sefarditas. Isso dá uma média de mais de 300 processos por dia, contando sábado, domingo e feriado. Ok? Então, é de suma importância a gente ter uma relação transparente com esse cliente e honesta, tá? Eu tenho percebido por parte do governo português uma vontade de melhora nesse tempo, de não medir esforços para que isso seja melhorado, como, por exemplo, está finalizando um concurso público para contratação de novos conservadores, novos oficiais, é, aumentando a capacidade de resposta do sistema da conservatória, trazendo mais inovação, mais tecnologia, para que o tempo daquela pessoa, daquele oficial que esteja analisando o processo, possa ser utilizado para outra coisa, né? Com a informatização do sistema. Então, eu tenho visto é, um lado positivo por parte do governo, mas infelizmente tem demorado os processos e é muito importante que as pessoas que estão requerendo ou que querem requerer a nacionalidade por essa via saibam da verdade. Sim. A gente percebe a boa vontade, né, do Uhum. governo. Inclusive, recentemente, eles lançaram um novo sistema, enfim, que deram ali alguns erros, né? Mas, Diego, hoje, por exemplo, a estimativa de tempo, né? Qual é, afinal? Né? Como é que estão os processos? Os processos de que mês estão sendo, por exemplo, analisados agora? Uhum. Nesse momento, nós podemos estimar, por exemplo, quem entrou com um processo em Lisboa, cerca de 4 anos, ok? Os processos submetidos em Lisboa estão sendo analisados quem entrou com processo em março de 2021. Quem entrou no Arquivo Central do Porto está em março, abril de 2022. A expectativa neste momento é que quem entrar com o processo agora, tá? Se nada for feito, mas a expectativa é boa, é que as coisas melhorem. Mas neste momento a expectativa, a previsão são de 4 anos. É uma estimativa real, pelo que eu estou entendendo, mas essa estimativa pode ser para menos devido a essas mudanças que o governo vem trazendo, não é Ex- isso? Exatamente isso, Carol. Muito bom. Diego, vamos lá. Eu sou descendente de judeu sefardita, de verdade. Eu sei. Inclusive fiz seu É processo. verdade, branca de. Eu sou descendente de judeu sefardita. Eu posso transmitir essa minha nacionalidade para os meus parentes? Você pode transmitir a nacionalidade para cônjuges e filhos menores. A lei prevê essa possibilidade. Mas muita atenção, filhos menores. Eu, inclusive, já ouvi colegas falando que pode transmitir para netos, mas não é verdade. Inclusive, uma dica que eu dou, né? O requerente à nacionalidade portuguesa pela via sefardita que tenha filhos adolescentes perto de completar 18 anos e que esse requerente ou seu cônjuge, né, o pai ou mãe desse adolescente, tenha um processo em curso, que acha que o processo está parado, está distante, já podemos começar a trabalhar em cima desses processos, porque tem muita coisa para fazer. Processos esses que eu digo, desses filhos que podem adquirir a nacionalidade portuguesa por serem filhos de futuros portugueses. Tá? Então há muita coisa para a gente já adiantar com esse processo, vamos dizer assim, principal em curso. Para quem, né, volta a dizer, tem muita gente, tá, Carol, nesse, nessa situação. Ah, que tá com um filho ali de 16, 17 anos de idade, tá com o processo parado na fase um há muitos anos já, e esse filho tá prestes a completar 18 anos. E se esse
filho completar 18 anos, corre o risco desse adolescente não poder adquirir a nacionalidade portuguesa, enquanto menor. Há solução para isso, ok? Há formas de garantirmos o direito desse menor, que não pode ser prejudicado pela ineficiência estatal portuguesa, pela demora na análise desses processos. Uhum. Muito importante, então, saber disso, né? Porque o que a gente percebe é que muitas pessoas que fazem esse processo de nacionalidade pela via dos judeus sefarditas, né? O processo de naturalização, faz exatamente para poder transmitir, né? Para filhos, cônjuges, não é isso? 90%. 90% dos meus clientes pensam nos filhos, né? E provavelmente, se esses filhos vierem para a Europa estudar, enfim, provavelmente esses pais, quando reformarem, quando aposentarem, também vão usufruir da nacionalidade, porque devem vir acompanhar, né? Mas é muito importante esses requerentes a esse tipo de nacionalidade estarem cientes que tem como transmitir a nacionalidade para filhos menores e para cônjuges, e há remédio jurídico para garantir que esse filho adolescente também possa alcançar o direito à nacionalidade portuguesa, por ser filho de um pai ou uma mãe descendente de judeu sefardita. Diego, muito bom, muito obrigada mais uma vez, né? Hoje essa conversa foi especificamente, né, sobre essa atualização de pessoas que têm interesse ainda em requerer a nacionalidade portuguesa, né, pela via dos judeus sefarditas. É claro que o canal de comunicação com você não se encerra, principalmente agora, né, que você está aí em todas as plataformas, né? Queria saber se você quer fazer alguma consideração final, algo que eu não te perguntei, que seja super importante os clientes, né, ficarem sabendo. O que eu gostaria de deixar claro para as pessoas é: se você tem direito à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, entre o quanto antes. Por quê? Porque as coisas em Portugal, infelizmente, mudam do dia para a noite. Nós temos formado agora um novo governo, nós não sabemos como eles irão lidar com este tipo de questão, com este tipo de processo. Salvo engano, hoje teve a votação para alteração da lei migratória, ok? Provavelmente o tema de nacionalidade portuguesa também deve entrar em discussão no futuro próximo. Então, quem tem direito à nacionalidade portuguesa, seja ela pela via sefardita, seja por qualquer outra via, entrar o quanto antes, procurar um profissional e garantir esse direito, né? Muito bom. É isso mesmo, as coisas realmente que acontecem, as mudanças acontecem do dia para a noite, seja boa ou seja ruim, Exato, exato. né? Então, Diego, muito obrigada. Para quem tem interesse em saber mais informação, como eu falei, o canal de comunicação não acaba por aqui. Então, pode ir lá no link da bio do perfil da Rotunda, há um formulário específico, entre em contato com a gente, que a gente vai te retornar, desde tentar descobrir se você é um caso viável, ou ter contato com o Diego para uma reunião, para uma assessoria, né? Então, entre em contato com a gente. Diego, muito obrigada. Bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.